E eis-nos aqui, Senhor Jesus, diante desta belíssima lição, que nos alerta sobre os nossos pensamentos e sentimentos, para que, através do conhecimento desta abençoada doutrina, nós possamos cuidar do nosso corpo e da nossa alma, elementos necessários à nossa evolução. Ajuda-nos, Senhor, nesta compreensão, mas, acima de tudo, no exercício para que mantenhamos uma saúde equilibrada, através, sim, do bem, através do amor, enfim, através da caridade. Abençoa o nosso Jorge Miguel, que nos trará o estudo do Livro dos Espíritos na noite de hoje. Que ele possa ser intuído, inspirado pelos bons espíritos que aqui estão. Abençoa nossa Francisca, que nos trará o estudo do Teu Evangelho na noite de hoje. Que ela esteja envolvida no seu amor e na sua paz hoje e sempre. E assim, Senhor, derrama as Tuas bênçãos sobre todos nós, e que seja em Teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo, sempre em nome de Deus, nosso Pai, que, ensinando essa prece, possamos dar início à nossa reunião de estudos na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa do caminho, onde tudo aquilo que buscamos nesse momento já está nos amparando. E que tenhamos um envolvimento especial, específico, voltado para aqueles companheiros que estão ali fazendo seus tratamentos espirituais, seus tratamentos de cura. Vamos reunir nossas energias aqui, a todas aquelas que já estão sendo praticadas lá. A gente vai num processo de solidariedade, de comunhão, de intenções, nos juntarmos a todos eles que estão lá, aqueles trabalhadores, médicos, aqueles que vêm do plano espiritual, todos aqueles que estão envolvidos naquele trabalho. Nós vamos daqui também juntar nossas forças e levarmos nossa humilde contribuição para que tudo lá aconteça da melhor maneira, para que tudo dê certo, que os companheiros que lá estão sejam abreviados nos seus tratamentos e venham para cá, o salão, né? Está junto conosco aqui, assistindo a nossa reunião pública, porque a nossa reunião pública, eu costumo dizer, sem menosprezo a tudo mais que acontece aqui na Casa Espírita, em todas as casas espíritas, eu acho que a reunião pública é o ponto alto de tudo aquilo que é desenvolvido na Casa Espírita, porque aqui também se realiza tratamentos, aqui também nós temos toda a orientação do plano espiritual, só que aqui essa orientação é uma orientação preventiva, né? E esses que vêm, esses espíritos que vêm nos dar essas orientações, esses que vêm trazer para nós tudo aquilo que é necessário para que a gente esteja cada vez melhor, eles vêm, se juntam aqui, nos orientam para que a gente perceba como podemos fazer e como devemos fazer para que a gente evite chegar lá. Em chegando, que a gente seja mais abrandado, né? Que a gente esteja aí de uma outra forma sendo assistido. Então, aqui a gente tem muitas orientações, seja quando estudamos o Livro dos Espíritos, quando estudamos o Evangelho, muitos espíritos comprometidos em trazer para nós tudo aquilo que é necessário para o nosso conhecimento, de forma que essas práticas sejam aquelas que não permitirão que a gente chegue ali, né? Então, eu costumo dizer, sem puxar brasa para a sardinha daqueles que aqui estão, né? Que quando nós estamos aqui na reunião pública, nós estamos sendo agraciados com uma outra forma de tratamento. Então, sempre que possível, não deixem de comparecer às reuniões públicas, não deixem de estar aqui, porque o plano espiritual está todo envolvido com aquilo que aqui acontece. E nós, como fazemos rotineiramente às quintas-feiras, aqui na Casa do Caminho, hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos.
né? E vamos dar continuidade àquilo que já deve ter sido iniciado, acredito eu, na semana passada, quando nós estamos falando aqui das percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Percebam que aquilo que nós estamos falando, essas palavras, né, conceitualmente, já são do nosso conhecimento. Todos nós sabemos o que é percepção, todos nós sabemos o que é sensação, todos nós sabemos principalmente o que é sofrimento, né? Nós estamos num lugar onde o sofrimento não escolhe uma porta ou outra para bater e entrar. Ele entra em todas as portas de variadas formas, evidentemente, mas nós estamos muito afetos a tudo isso. E nós vamos ver que não é só aqui no plano encarnado que nós estamos afetos a todo esse tipo de sensações, de sofrimento, de percepções, não. Os espíritos também sentem isso, os espíritos também sentem isso. E nós vamos ver de que forma, ou melhor, vamos continuar vendo de que forma isso acontece. Porque quando a gente pensa assim, poxa, mas os espíritos, será que por eles estarem fora da carne, eles sentem como nós? Eles suportam o que nós suportamos? Eles percebem o que nós percebemos? Olha, que fique claro primeiro o seguinte: nós somos espíritos imortais, e estamos na carne. Então, quando nós estamos nessa condição, espíritos na carne, costumamos dizer que nós somos almas. E o que são as almas? São espíritos que estão na carne. Corpo físico habitado por um espírito imortal, alma. Esse conjunto aqui denominamos como alma. Tá? Então, na verdade, quando o espírito chega aqui, ele traz tudo aquilo que ele angariou ao longo do tempo. Quando ele sai da carne, ele leva tudo isso, igualmente. Então, essas sensações, na verdade, é mais do espírito do que nosso. Aquilo que nós sentimos, aquilo que tem, peraí pessoal, eu vou arriar aqui um pouquinho. Então, o espírito traz, ele tem isso com ele também. E muitas das vezes, muito mais do que nós. Quando a gente pensa assim, eu estou angustiado, eu estou sofrido, nesse momento eu estou entristecido, isso é muito mais coisa do espírito do que da matéria. A matéria sente, o corpo físico sente. Mas isso, via de regra, é do espírito, que influencia o corpo físico, e nós temos essas percepções, nós temos essas sensações, nós temos esses sofrimentos. Nesse momento, não dá bem para a gente falar como é que o espírito sente, a não ser por informação do próprio plano espiritual, porque nós, vocês se recordam que a nossa lembrança em relação a isso, ela inexiste. Nesse momento, nós somos tomados de um esquecimento, né? Chamamos de véu de esquecimento, e por conta disso a gente não lembra como é essa sensação só do espírito, e a gente fica achando que isso é nosso, mas não é. Então nós vamos acompanhar aqui, de uma forma geral, a folhinha que vocês têm aí, e nós vamos procurar falar aqui, ainda que não vai dar para falar de todas as perguntas, mas nós vamos procurar dar uma passeada em todas elas para a gente ter uma ideia geral daquilo que a gente está falando, tá? Então, a pergunta 244 diz assim: os espíritos veem a Deus? Olha, gente, essa coisa de Deus, esse nosso Criador, e Criador de todas as coisas, para a gente ainda não é de fácil entendimento, não. É muito difícil para nós definirmos, conceituarmos o que é Deus. Quem é Deus? Onde Deus está? Como Deus está presente em nossas vidas, em relação a nós? Se eu perguntar aqui se tem alguém que não crê em Deus, dificilmente eu teria uma mãozinha levantada dizendo assim, não, eu não creio em Deus, não acredito em Deus. Não vou fazer essa pergunta porque é uma pergunta muito capciosa, e acredito que todos nós que já estamos aqui na casa espírita, já chegamos na casa espírita, é porque cremos em Deus.
E Deus está presente nos nossos íntimos, nos nossos seres. Mas se eu perguntasse aqui o seguinte: quem é Deus? O que é Deus? Eu acho que eu ia deixar você numa saia justa. Porque assim, a gente tem esse conceito. Deus, na doutrina espírita, criador de todas as coisas, inteligência suprema. Legal, muito bom. Mas vamos mais além. Vamos definir isso. Quando eu iniciei a minha vida religiosa, foi lá no catolicismo. E lá no catolicismo, Deus era apresentado e representado para nós como um senhor idosozinho, mas vigoroso, barba branca, né? Sentado em um lugar que se assemelhava a um trono, não chegava a ser bem um trono, mas ele sentado ali e tudo mais, aquela figura imponente. Então Deus era aquilo ali, era ele, aquele senhor barbudo, imponente, sentado naquele espaço, numa cadeira. Então, quem é Deus? É aquele ali, ó. Deus é aquele onde Deus está ali, ó. Mas depois que a gente sai de lá, pelo menos eu, quando saí de lá, e a gente chega aqui na casa espírita, a gente vê que não é isso. Não é isso. E como é isso de ser Deus, de ver Deus? Onde está Deus? E a pergunta aqui é a seguinte: os espíritos veem a Deus porque para nós é assim, a gente não vê Deus, a gente percebe Deus. É diferente. Agora, ver Deus, eu acho que eu via lá naquela imagem, como eu falei para você, naquele senhor barbudo e tudo mais, mas isso já ficou para trás. E agora, a gente vê Deus? Não, nós não vemos Deus. Visualmente, da forma como nós conhecemos, nós não vemos Deus. Tá bom, porque a gente não vê Deus porque a gente está na carne, então. E quando eu vou para o plano espiritual, a gente vê Deus, olha. Oi? Depende, né? Pois é. Olha o que os espíritos dizem para a gente aqui, ó. Somente os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os inferiores o sentem e o adivinham. Vamos começar pelo adivinho. O que é adivinhar? É fazer ideia. Era aquilo que eu fazia quando eu estava lá no catolicismo. Aquela imagem, aquilo ali era uma adivinhação. Por quê? Quem foi que disse que Deus é aquele senhorzinho lá? Quem foi que falou, fotografou, filmou? Deus é aquilo ali mesmo? Quem foi que falou? Isso é uma adivinhação. E aí a gente aqui entende da seguinte forma: Deus, criador de todas as coisas. Nós não temos essa condição e para a gente é fácil entender porque não temos. Não é porque estamos na carne, não é isso. É porque nós somos espíritos inferiores. Nós estamos num lugar onde só espíritos inferiores habitam. Vocês já sabem disso, né? Nosso planeta, nosso orbe, é um lugar de provas e expiações, e por conta disso o mal predomina, e por conta disso as inferioridades, e por conta disso as más paixões, e por conta disso não nos é permitido enxergar Deus, perceber Deus, mas sentir. Eu posso sentir, opa, sentir o Senhor que está aqui em mim. Mas e os espíritos superiores, então? Vamos lá, vamos sair da gente aqui, da nossa condição. Os espíritos superiores, eles veem Deus, eles veem, não da forma como a gente se acostumou a entender essa visão. Não. Eles percebem Deus, percebem. Não da forma como nós nos acostumamos. Temos que caminhar mais para isso, para entender isso. Porque Deus se manifesta em tudo, gente. Tudo Deus está presente. Tudo Deus está presente. E esses espíritos superiores, eles conseguem perceber isso. Eles não têm mais essas más paixões, eles não têm mais essa compreensão restrita, eles não têm mais essa diminuição da visão e do raciocínio. Então, tudo aquilo que é um bom sentimento, tudo aquilo que é expressão da natureza, tudo aquilo que o amor propicia, lá está Deus. Entendem a percepção? Entendem o olhar quando eu vejo uma natureza se manifestando? Ontem, me parece que foi ontem, eu estava já acordado, quando o dia estava amanhecendo,
que o céu estava rosa, gente, mas de uma beleza, sim, impressionante, visualmente falando, né? Então, a gente olha para aquela manifestação da natureza aqui, no nosso espaço reduzido, nesse lugar que eu acabei de dizer para vocês, que tudo é restrito em razão das nossas más paixões. E lá estava a exuberância da natureza se mostrando para nós. Não para mim, não, para todos nós. Isso é amor, que é disponibilizado para todos. Aquilo que eu estava vendo, possivelmente inúmeras pessoas estavam vendo. Eu estava vendo daquela forma. Ali está Deus. Então, essa compreensão de Deus que vai muito além daquilo que eu estou dizendo, do que o nosso linguajar permite, que a nossa compreensão permite, Deus está muito além disso. E é preciso uma superioridade, é preciso um grau de pureza muito elevado ou apurado para a gente perceber Deus. Então, quando ele pergunta aqui, os espíritos vêm a Deus, sim, aqueles que estão numa condição melhor, puros e superiores, mas não dessa forma como nós estamos acostumados a entender esse conceito de visão, tá? Então, eles veem a Deus, veem. Nós vemos Deus nesse momento ainda não, mas vamos caminhando, né? Daqui a pouco, né, a gente vai ver. Vamos lá para 2,4. Mas vocês não têm a 245, né? Mas eu vou ler aqui para vocês a 245. E Kardec pergunta assim: o espírito tem circunscrito a visão como os seres corpóreos? Ou seja, a visão do espírito é limitada ou é igual à nossa? E aí a espiritualidade responde assim: não, ela reside em todo ele. O espírito não depende de um único órgão que é o nosso. Entendemos como olhos, né, vistas. Os espíritos não têm isso, eles não têm órgãos, né? Então, eles precisam dos olhos para enxergarem, não precisam. Porque a visão, assim como a percepção, o som, está em todo ele. Principalmente quando o grau dele de pureza já é superior. Nesse momento, vamos entender que a gente sai da carne, né? E a gente está lá no plano espiritual. Como é que fica a nossa visão? A gente não tem mais as vistas, a gente não tem mais os olhos. Como é que fica? O espírito deixa de enxergar? Não, ele não deixa de enxergar. Ele enxerga, mas ele não tem mais esse órgão aqui que, impressionado pela luz, nos faz enxergar. Percebem que quando nós estamos no escuro a gente não enxerga nada? Porque a gente precisa da luz para impressionar esse órgão que propicia a visão. Se não tivermos luz, a gente não enxerga. E o espírito? Esqueçam esse conceito. O espírito, ele consegue enxergar, porque ele não depende desse olhar. E quanto mais esse espírito está sutilizado, quanto mais ele está purificado, a visão dele é muito maior. É muito maior. E vejam bem, nós precisamos de um certo distanciamento para enxergarmos. O espírito não precisa disso. Ele consegue enxergar em muitos lugares. Vamos colocar assim para a gente ser mais fácil esse entendimento. Por que isso? Porque ele consegue estar em vários lugares que para a gente seria essa definição. Vários lugares ao mesmo tempo, mas não é isso. É que ele se transporta de uma forma tão rápida, e aí a gente pode dizer até, como a própria espiritualidade define para a gente, com a rapidez do pensamento, que é como se ele estivesse aqui vendo vocês, como se ele estivesse na Turquia vendo o povo de lá, como se ele estivesse no Sudão, como se ele estivesse em Israel. Esse transporte é tão rápido por parte dele que ele consegue ver o que está acontecendo aqui e lá. Não é que ele esteja nesses lugares ao mesmo tempo, é que ele se transporta com muita rapidez, com uma velocidade para nós ainda inconcebível.
E por conta disso, ele consegue definir o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo lá, acolá, e por aí vai. Então, a questão da visão para o espírito não está afeta tão somente a esses órgãos. E mais ainda, quanto mais pureza, quanto mais desenvolvimento naquilo que nós chamamos aqui de visão. Porque pode ser, inclusive, que o companheiro, eu estou falando do espírito, ele esteja lá na espiritualidade, no nosso caso aqui, se fosse o que estamos ainda vivenciando, o nosso grau de maturidade e experiência, ele está na erraticidade. Erraticidade é fora da carne. Tá? Então ele está lá na erraticidade, ele é um espírito errante. Dependendo de como ele está lá, de como ele se apresenta lá, a visão dele pode ser inclusive pior do que a nossa visão aqui. Ele está tão comprometido, tão tomado de tendências inferiores e más paixões, que ele pode estar lá, e vejam só, a nossa visão aqui é, como eu disse, é restrita, mas ele pode estar lá com uma visão ainda mais precária do que nós aqui. Por quê? Porque ele está muito comprometido. Então, essa questão da visão, se eles veem como nós, não. Em condições normais, pelo simples fato de estar fora da carne, já enxergam melhor. Mais além, mais adiante, em mais lugares, vamos colocar assim, tá? Mas só por força do transporte. Volto a repetir, né? Eles estão nesses lugares ao mesmo tempo, não. E quanto mais ele é desenvolvido, evoluído, experiente, o grau de sutileza dele maior, ele consegue chegar mais além. E não esqueçam o seguinte, que o fato de estarmos aqui na carne, isso nos impossibilita ou cria condições adversas para nós em vários sentidos. Em vários sentidos. A carne para nós é um limitador. Ela restringe muito a condição do espírito, a nível de potencialidade daquilo que ele pode fazer, daquilo que ele pode perceber, daquilo que ele pode pressentir e que ele pode realizar também. Então, que fique claro o seguinte, não esqueçam, nós estamos falando aqui, nesse momento, no livro dos Espíritos, nós estamos falando das percepções, sensações e sofrimento dos Espíritos. A gente faz uma analogiazinha para a gente entender melhor. Mas nós estamos falando daquilo dele, espírito, fora da carne, no plano espiritual. Tá? Tudo isso que nós estamos tratando aqui se refere a esse momento. Bom, vamos lá, continuar aqui. Os espíritos têm a necessidade da luz para ver? Olha só, a gente já até viu isso, né? A necessidade da luz para ver, não. A luz é aquilo que nós necessitamos. Porque a luz impressiona os nossos olhos, as nossas vistas, que nos faz enxergar. Né? Uns precisam de óculos, outros precisam de lente, outros não importa. Mas nós precisamos da luz para impressionar esse órgão, olho, vistas, para que a gente enxergue. Se não tivermos a luz, não vamos enxergar. Mas o espírito precisa da luz? Olha, como acabamos de dizer, não. Da mesma forma que ele ouve todo o ser dele, ele também enxerga todo o ser. Ele não precisa desse órgão físico para poder enxergar. Tá? Então, quando nós pensamos no espírito, vamos lembrar daquela situação, dessa restrição que ele tem, mesmo estando lá, em que poderia estar numa condição dessa visualização e também de percepção, mas se ele está envolvido com aquilo que caracterizou nele e o fez levar essas más paixões, ciúmes, egoísmo, teimosia, tudo aquilo que nós chamamos de más paixões, ele vai ter restrito esse aspecto daquilo que se refere à potencialidade que ele tem. Mas assim como aqui, lá também ele vai levar isso e vai estar restrito. Tá? Então, a visão do espírito é diferente da humana. Espíritos superiores enxergam todo ser. Espíritos inferiores
tem muito restrita a sua condição, que faz com que eles tenham limitado tudo aquilo que é de possibilidade deles. Vamos lá para 246. Vocês têm aí também 2446. Não, já falamos nessa, né? Os espíritos têm necessidade da luz para ver, já falamos. É aqui que segue, 247. Os espíritos têm necessidade de se transportar para ver dois lugares diferentes? Podem ver simultaneamente um e outro hemisfério do globo? Também já falamos disso. Esse transporte do espírito, em condições que permita a ele essa desenvoltura, faz com que ele se transporte tão rápido, que a nossa percepção aqui, dado o que temos de entendimento disso, é que ele está em mais de um lugar ao mesmo tempo. Não é isso. Ele está aqui, ele vai lá, volta, vai aqui, volta, não importa. E outra coisa, não pensem vocês que isso está restrito só àquele orbe, aquele planeta, aquele espaço que nós chamamos também de globo, onde ele está afeto naquele momento, não. Não é isso, não. Ele também vai a outros lugares, ele também vai a outros mundos, ele também vai a outros planetas, se permitido ele for. Ele vai, ele pode ir. Ele tem essa possibilidade? Ele tem essa possibilidade. Então, é muito comum que esse companheiro que está aqui, nesse momento afeta o nosso planeta, fora da carne, ele consiga ir, se permitido for, por força dessas condições que a ele é dado exercitar naquele momento. Tá certo? Então, eles podem se transportar. A resposta está aqui, ó. Como o espírito se transporta com a maior rapidez do pensamento, podemos dizer que vê por toda parte de uma só vez, e que não é isso. Seu pensamento pode irradiar e dirigir-se a um só tempo em vários pontos diferentes. Por quê? Tem essa pouca mobilidade que conhecemos, né? Ele não tem. Vamos lá para 248. O Espírito vê as coisas tão distintamente como nós. Então, nós encarnados. Tá? Nós encarnados. Então, vamos relembrar o seguinte. Quando nós estamos aqui, aquilo que é de potencialidade, ou que o Espírito pode exercitar, está completamente amplo para a sua prática ou está limitado? Oi? Olha só, não esqueçam o seguinte: o corpo físico nos restringe, o corpo físico limita o espírito. Então, essa rapidez que ele tem para ir a lugares, essa condição de olhar e perceber muitas coisas, ele, fora da carne, tem ou pode ter. Nós aqui não. Gente, para a gente estar aqui no centro da Taquara, a gente precisa fazer o quê? No mínimo, pegar uma condição. Né? Vai daqui ali. Vai daqui ali. Ele não. Ele não precisa. Por quê? Porque é tanta coisa que eu tenho para levar, mas não tanta coisa que você tem para levar. Você está bem. Você consegue se locomover bem, você consegue ir daqui a ali, se transportar, vamos colocar assim. Não. Nós temos a informação que o corpo físico, ele faz com que ele, numa condição de visibilidade do espírito, do plano espiritual, eles entendem que a gente se arrasta, gente. Que a gente se arrasta. O nosso andar é como se estivéssemos nos arrastando. Porque é isso que o corpo físico nos propicia. Ele nos proporciona essa dificuldade. Então, para eles, o que acontece conosco aqui é de extrema dificuldade. A gente pensa assim: não, estou bem, vou lá, corro. O Bolt fazia, né? 100 metros em poucos segundos, poxa, não era nada. Não era nada. Aquilo está muito afeto à nossa falta de conhecimento, à nossa falta de condição, à nossa falta de capacidade, né? Porque, na verdade,
Para o espírito, não. Então, cada vez que a gente pensar assim, estamos na carne, estamos limitados. Pronto. Que fique claro isso. Se estamos na carne, estamos limitados. Por mais que a gente pense, vejam só, por mais que a gente pense que a gente consegue desenvolver condições favoráveis, não importa quem é, não importa onde está, não importa como se apresente nesse momento, não importa. Se estamos na carne, nós já estamos limitados. Seja na percepção, seja no olhar, seja na audição, seja na compreensão. O corpo físico, ele faz isso. O corpo físico é muito grosseiro. Então, ele restringe em muito aquilo que é de possibilidade do espírito. Então, quando ele pergunta aqui, o espírito vê as coisas tão distintamente como nós. Não, era 248 que eu estava? Era, né? Vocês estão acompanhando comigo, né, pessoal? Olha lá, hein? Olha lá. Pedir ajuda aqui, pô. Era 248 mesmo, não estava? Não dá. Então, a resposta. A pergunta é se ele vê as coisas tão distintamente como nós. Mais distintamente, porque a visão do espírito penetra o que é sua não pode penetrar. Nada a obscurece. Enxergam eles com perfeição quando fora da carne, especialmente aqueles que são superiores. Vamos lá para 249, vocês têm aí também. O espírito percebe os sons. Ele acabou de falar disso, né? Percebe os sons. E aí tem uma coisa muito interessante que se refere aos sons, porque quando a gente pensa em som, a primeira coisa que vem assim, pelo menos na minha cabeça, é a questão da música. Né? A gente ainda não tem a sutileza de perceber os sons da natureza. A gente ainda não faz isso. Né? Alguns companheiros até fazem aí em relação aos pássaros, mas fazem de uma forma inapropriada, né? Porque aprisionam os pássaros, ficam andando com a gaiola na mão para dizer que o passarinho canta mais que o seu, tudo mais, né? Aquele tipo de coisa. É um som da natureza, é um som da natureza. Mas acontece que os sons que a natureza propicia para a gente, muitas das vezes, a gente nem reconhece como som. Nem reconhecemos como som. Porque para nós, ficarmos parados, recolhidos, num lugar onde tem uma cachoeira, ouvindo a água cair, para a gente ainda isso é meio assim, chato, cansativo, meio monótono, mas, gente, isso é de extrema beleza. O vento, quando sopra e bate numa folha, para a gente isso passa assim batido. A gente nem percebe isso. Então, quando ele pergunta aqui, os espíritos percebem os sons? A resposta é sim. E até aqueles que são imperceptíveis aos sentidos imperfeitos. A gente não consegue entender. Na verdade, a questão da beleza para a gente ainda está muito distante. A gente não consegue distinguir o que realmente é belo. A gente não vê a beleza com o mesmo olhar que os espíritos percebem. Então, quando ele pergunta isso aqui, ele fala assim, olha, vocês percebem o som? Sim. Eu acho que a gente vai falar um pouco disso mais na frente. Mas olha só, deixa eu ver se eu anotei aqui. Assim como a questão da visão, a faculdade de ouvir está em todo ele, todo espírito. E uma vez, uma companheira, fazendo estudo, ela falou assim, olha, nós somos tão grosseiros, que essa coisa da beleza do som, para a gente, é assim, não é confuso, não. Ela usou outro termo, que eu não estou lembrado agora. Ela falou assim, porque estávamos falando da questão do som, da música, e aí a espiritualidade fala assim para a gente, a nossa música é assim, para eles, detestável. Detestável. E o que mais se assemelha daquilo que tem a beleza da música para a espiritualidade é a música clássica nossa, como nós compreendemos e ouvimos aqui.
né? Então a música clássica ainda não é, para eles, aquilo que verdadeiramente é música e que tem a beleza que o som musical pode produzir. Aí, a companheira falou assim: quem consegue aqui ouvir música clássica? Éramos um grupo, talvez um pouquinho maior. Aqui. Aí ela perguntou assim: quem aqui consegue ouvir música clássica por mais de 1 hora? Gente, foi isso exatamente o que aconteceu aqui, aconteceu lá. Ninguém falou assim: eu consigo. Aí ela falou assim: tá bom, gente, 1 hora não. Meia hora. Aí o companheiro lá, muito modestamente, muito discretamente, ele falou: olha, eu gosto muito de música clássica e tal. E aí ela falou: gosto, mas você consegue ouvir metade do dia? Ele falou: não consigo. Tá bom. Aí ela foi além. Ela falou assim: se eu colocar um funk em qualquer lugar, seja em qualquer ocasião, olha só, em qualquer ocasião de festividade, se eu colocar um funk, até se for funk evangélico, né? Porque agora tem funk evangélico também, né? Se eu colocar um funk, daqui a pouco eu estou assim. Percebam a nossa grosseria, né? Percebam o nosso momento. Aquilo que é de sutileza, aquilo que é de beleza, aquilo que para os espíritos tem um significado apreciável, para nós não. Nosso momento ainda não é esse. Então, quando ele pergunta aqui, ó, os espíritos percebem os sons? Percebem. Mas eles vão muito além da música. Eles vão muito além daquilo que nós, inclusive, entendemos como som. Porque eles percebem no todo, de todo, e aquilo que realmente tem um valor. Não para nós. Ah, mas então o que eu devo fazer? Eu devo ouvir a partir de agora não só música clássica? Olha, não vamos por aí esse exagero. Mas vamos começar pelo seguinte: vamos nos permitir ouvir sons agradáveis que a natureza propicia? É um caminho. Quando chegamos na música, como é que vai ser a música? Então vamos ouvir só música clássica? Qual de nós aqui se sentiria feliz em ouvir música clássica durante o dia inteiro? Poxa, mas é Beethoven, é Bach. Mas mesmo assim, gente, mesmo assim. Então, eu não diria para vocês, nem sequer me atreveria a dizer que ritmo musical vocês deveriam ouvir. Mas a felicidade para a gente, ela não tem ainda esse condão que o plano espiritual passa. Nós estamos caminhando. Mas uma coisa é certa: se vivêssemos essa sutileza nesse momento, embora fosse o melhor para nós, não resta dúvida, nós não nos sentiríamos felizes, não nos sentiríamos agradados. Por quê? Porque nós temos um caminho por percorrer, nós temos uma trilha a seguir. E essa trilha vai fazer com que a gente vá aprendendo, que a gente vá se tornando experiente e estarmos prontos para desfrutar aquilo de melhor que nos é possível desfrutar. Vamos chegar nesse momento? Vamos chegar nesse momento. Vamos chegar nessa condição? Certamente. Certamente. Mas não agora. Não agora. Não quer dizer que a gente não possa, desde já, implementar em nós algumas situações que a gente sabe que nos serão favoráveis, nos serão propícios. Dá para fazer isso? Dá para fazer isso. Então vamos procurar fazer, vamos nos ambientar, vamos procurar estarmos em alinho com aquilo de melhor, porque senão nós vamos estar ouvindo funk a vida inteira, né, gente? Não é isso que se quer também, né? A verdade é essa. Vamos lá para 250. Desde que as percepções são atributos do Espírito, ele pode deixar de usá-las, o Espírito pode deixar de usar essas percepções. E aí a espiritualidade responde assim: o Espírito vê e entende apenas o que quer. Isso de uma maneira geral e, sobretudo, para os espíritos elevados, porque os perfeitos ouvem e veem muitas vezes,
malgrado a sua vontade, o que pode ser útil ao seu adiantamento. O que significa dizer isso? A gente está falando aqui da música. Né? Então, vamos imaginar se isso é próprio para nós, para o nosso aperfeiçoamento, vamos tirar um tempo e vamos fazer isso. E muitas das vezes isso é até imposto para nós, né? Porque é tão de nossa necessidade e aquilo que a gente não percebe, a nossa percepção deixa passar batido, a gente, muitas das vezes, a gente é imposto a fazer. Né? Eu me lembro que eu estudei no colégio, e que era um colégio religioso, e que em determinado momento tínhamos todos que parar para rezar. E tínhamos que fazer isso porque era do colégio que aquela prática fosse realizada. Não lembro mais o tempo que era, mas era alguns minutos, talvez 10, 15 minutos, não sei bem ao certo. Mas esse princípio religioso, hoje eu não sou mais largado para você, mas esse princípio religioso ele ficou. Né? Então, tem certas coisas, se naquele momento, talvez até hoje, se eu pudesse escolher para essa prática, e hoje a gente já tem aqui, devemos inclusive desenvolver o hábito da prece. Né? Mas se fosse daquela forma, tal qual como era praticado, né? Talvez hoje dissesse não, muitos de nós também dissesse não. Né? Teve seu proveito? Teve seu proveito. E muitas das coisas que acontecem conosco, às vezes em forma até de imposição, nos é proveitoso, porque a gente ainda não sabe o valor, mas com a prática e com a compreensão, né? Porque às vezes também a gente tem a questão da má vontade, com a compreensão a gente percebe como pode ser útil. Às vezes não naquele momento, mas em outro momento que se segue. Vamos lá para 253 que segue aqui. Deixa eu ver se na 252 tem alguma coisa aqui que pode ser proveitoso para a gente, não tem aqui na folhinha. Basicamente a gente já falou isso. A 252 diz assim, ó, vocês não têm aí. São sensíveis os espíritos à magnificência da natureza, ou seja, tudo aquilo que é magnífico na natureza. Os espíritos são sensíveis, vejam bem, os espíritos, não somos nós não, tá? Vou repetir, nós estamos falando aqui, daquilo que é percepção, sensibilidade dos espíritos. E a pergunta é, eles são sensíveis a tudo isso de magnífico que a natureza, mesmo a nossa aqui, nos propicia? E a resposta é, tão diferentes são as belezas naturais dos mundos, que longe estamos de as reconhecer. E aí, cada mundo tem a sua beleza. Nós temos aqui a nossa maior expressão de beleza aqui na natureza, todos nós sabemos, vegetação, água, mares, lagos, florestas, um belo pôr do sol, um belo nascer do sol. Esses fenômenos até que acontecem diariamente, às vezes, nem dá importância. Né? Coisas que a gente está afeto e que a gente nem se dá conta mesmo. Eu estava vendo um documentário de Angra, região daquela de Angra. Gente, mas um documentário marinho, de uma beleza que tem ali no fundo do mar, mas um negócio assim magnífico demais. E a gente talvez lembrou aqui uma história daquilo que não é de nossa percepção. Olhem só. Tinha um camarada, e ele era conhecido meu, e ele tinha assim, tipo uma chácara, e ele chegou um momento que ele resolveu vender a chácara. Sabe, que tinha lá muitas árvores, muita coisa que tinha que cuidar, e não tinha mais aquilo que era necessário para estar ali, porque ele já não recebia mais nada. E aí ele resolveu anunciar e chamou lá uma corretora. A corretora foi até lá, ele apresentou toda a propriedade, passeou com ela, viu dali e daqui, aí estipularam lá um valor, um preço, e ela anunciou. Aí o anúncio, vendo uma linda propriedade, chácara, com todos os tipos de beleza natural. Lago,
muitas árvores, algumas frutíferas, o pôr do sol que se vê de tal ângulo, o nascer do sol que se vê de tal ângulo, grama. Ele viu o anúncio, pô, peraí, gente, não quero vender mais não. Não quero vender mais não. Já observaram, uma coisa boba, simples, mas já observaram quando a gente tira uma foto e a gente se olha na foto, não para nós mesmo, que a gente costuma muito olhar para a gente, mas olhar para a foto, já observaram que a gente percebe na foto, quando a gente está olhando para a foto, que a gente não percebe quando a gente está envolvido na situação? As belezas que muitas das vezes tem na foto, e que nós estamos ali, estamos mergulhados nessa beleza e a gente não consegue dar conta. A gente está tão disperso em relação a tudo isso que nos é ofertado, que a gente acaba deixando passar. E os espíritos, em relação a essa magnificência da luz veio, mas uma outra coisa também. Nós estamos muito voltados para um contexto. E os espíritos estão muito voltados para outro conjunto da situação. E aí, alguém estava falando, não, eu estava lendo um livro, e estava falando de Saturno. Para a gente não é habitável, né? Nenhum planeta do nosso sistema solar, como nós, nessa forma nominal, é habitável. Né? E aí, tinha muitas fotos de Saturno, e aí a espiritualidade ressaltava a beleza. A beleza, não era nem um planeta, não. Lá mesmo. E aí a gente não tem nada. O que a espiritualidade está ressaltando de tão belo que tem aí? Não tem nada para a gente, aos nossos olhos. Porque para a espiritualidade, eles olham para o conjunto. É como se olhassem, para vocês terem ideia, para o deserto do Saara. Ali no Maranhão, as dunas. A gente olha, pô, mas quanta areia, né? Não tem nada ali, não. Aquela obra é de tal beleza, de tal exuberância para a espiritualidade, que eles olham, retratam para a gente e a gente não consegue perceber, a gente não consegue entender, porque o conjunto para eles é aquilo que mais sobressai. Então, quando eles perguntam dessa questão da magnificência, do que é magnífico, do que é belo de verdade, para nós ainda é também um tanto quanto difícil esse entendimento, porque não temos esse olhar. Nosso olhar, como você, quanto o nosso corpo físico. A gente olha e não percebe bem, não vê bem aquilo que está traduzido ali e disponibilizado, principalmente disponibilizado para nós. Vamos lá para 253. Experimentam os espíritos as nossas necessidades e sofrimentos físicos. Olha só, necessidades e sofrimentos. O que é que de nossa necessidade? Em condições normais. Beber, comer, né? Respirar. Necessidades básicas. Isso é necessidade. Ninguém passa sem isso. Ninguém passa sem isso. Os espíritos precisam disso? Não precisam. Por quê? Porque eles não têm órgãos. Eles não têm esse corpo físico. Né? Mas ele fala aqui também de uma outra coisa, sofrimentos físicos. Esses sofrimentos físicos, só quem tem físico, em tese, pode sentir. Né? Mas se o espírito não tem físico, ele experimenta sofrimento físico. Vamos ver aqui o que eles dizem. Eles conhecem porque sofreram, aí estão falando desses sofrimentos, mas não experimentam materialmente como os encarnados, porque são espíritos. Mas muitos espíritos, e a gente tem informação, quem realiza trabalhos aqui nessa ordem, né? Espíritos que vêm, se apresentam e falam o quê? Estou com fome, estou com sede, eu estou com uma dor no joelho que não passa, eu tenho dor ali. Como é isso se ele não tem o órgão que propicia a fome? Ele não tem estômago, ele não tem necessidade de beber. Como é que ele sente isso? Ele não tem mais braço, como é que ele está com a dor no pulso? Como é que ele está com a dor no cotovelo? Isso é psicológico. Ele leva isso. Ele está tão materializado ainda
porque ele está entranhado de tudo isso. E mesmo na condição do espírito, em que ele não deveria experimentar nada disso, ele está experimentando. Então, em princípio, se o espírito experimenta esse tipo de sensação, não. Em condições normais, não. Mas se ele está ainda tão tomado dessa materialidade que a carne propicia, ele vai sentir tudo isso. Deixa eu ver se eu fiz aqui alguma anotação. Vamos para 254. Os espíritos sentem fadiga e necessidade de repouso? Essa pergunta é muito interessante, né? Fadiga é cansaço. Necessidade de repouso é quando a gente repõe as energias. O cansaço do espírito, ele até tem, mas de uma forma diferente. Deixa eu ler a resposta aqui, depois a gente volta para isso. Mas o espírito de repouso é no sentido em que não está numa atividade constante. Ou seja, se ele não está numa atividade constante, ele está repousando. Não age de uma maneira material, sua ação é toda intelectual e seu repouso todo moral. Ou seja, na forma como nós conhecemos o repouso e a fadiga, não sempre. Mas vocês já ouviram aquela expressão que diz assim, eu descanso carregando pedra? Já ouviram isso? Porque muitos de nós aqui ainda sentimos a necessidade de carregar pedra, no sentido amplo, carregar pedra para a gente é trabalhar. Porque para nós, alguns de nós, o trabalho é uma forma de contentamento, uma forma de felicidade, né, Moisés? E a gente sente essa necessidade de trabalhar. E se alguém falar assim, pô, mas tu está cansado, vai repousar? Eu falo, não, eu estou repousando. Está repousando carregando pedra, está repousando trabalhando. Porque aquilo que a gente faz no trabalho dá tanto contentamento, tanta alegria, tanto prazer na realização, que a gente está lá. Eu estava vendo a corrida desses anos aí, da maratona de São Silvestre, e chegou um momento em que era assim, uma subida, né? E depois dessa subida, logicamente, vem uma descida. Aí o narrador estava falando assim, nesse momento da descida é que os atletas aproveitam para descansar. Eu falei, gente, ela está numa velocidade absurda, né? Aproveitam para descansar. Como é que ele está descansando? Está descansando, mas vocês vejam a comparação, e essa situação serve também para os espíritos. E esse repouso para eles é diferente. Esse repouso, numa condição moral, eles vão estar em lugares onde podem ser úteis e estão levando aquilo que a necessidade local exige. E por conta disso, esse repouso, que para nós precisaríamos de uma reposição de energia por conta dos nossos órgãos, essa grosseria toda que o nosso corpo físico impõe, ele rega, te relaxa, ou estamos deitados, sentados numa posição confortável, eles não precisam disso. Então, tanto o repouso quanto a reposição de energia para os espíritos ficarem de outra forma. A gente poderia falar aqui mais um pouquinho, mas o nosso horário terminou e não vamos mais além. Ficaram faltando aqui a questão do sofrimento, né? Quando um espírito diz que sofre, qual a natureza do seu sofrimento? E aí ele fala que essa natureza é toda moral, não é um sofrimento como nós experimentamos aqui, e nos alerta para o seguinte, essa questão do sofrimento moral é muito mais sofrível e dolorida do que a questão do sofrimento físico. E aí ele nos adverte da seguinte maneira: temos que ter todo cuidado, atenção e seguirmos o Evangelho de Jesus. E aí ele ainda faz uma recomendação aqui que é sensacional. Deixa eu ver se eu anotei aqui. A questão do Evangelho. Cada vez que nós lemos o Evangelho, ali está todo sentimento de amor, ali está tudo que nos é útil. E quando nós adotamos a leitura do Evangelho, a gente, assim como eu falei da reunião pública, o Evangelho deveria ser o livro de cabeceira de todos nós, pessoal. De todos nós. Ali tem tudo que nos é necessário para que a gente evite aflições,
para que a gente entenda o que é de fato, o que o outro precisa, que é a mesma coisa que nós precisamos, o exercício do amor. Quando nós estamos falando de padecimentos morais, a grande maioria deles, se não todos, eles advêm daquilo que nós malbaratamos em relação às leis divinas, às leis naturais. Leis divinas são as leis naturais, são as leis de Deus. E quando a gente não observa isso, a gente interfere no ciclo normal daquilo que poderia ser proveitoso para nós. E lá estamos nós, na condição de espíritos fora da carne, suportando essas dores, que são essas dores de ordem moral. Quando a gente está afeto ao Evangelho, não é que a gente vai deitar de uma forma e acordar de outra, não é isso. Mas nós vamos dando passos sempre para frente, avante do alto, em caminho do nosso melhoramento, do nosso aperfeiçoamento. Então, o Evangelho nos traz isso, nos propicia isso. E se nós queremos evitar essas dores de ordem moral, que vejo bem, como eles colocam aqui para a gente, são muito maiores do que qualquer dor física que experimentamos aqui nesse momento. A gente tem sim uma ferramenta eficaz demais, que é o Evangelho, para que tudo isso seja, no mínimo, prevenido. Nosso tempo terminou, bom demais estarmos aqui, falando um pouquinho do Livro dos Espíritos. Em outra ocasião estaremos juntos novamente. Que bom que vocês vieram, que bom que eu vim, e que bom que essa espiritualidade sempre se estenda a gente, para que a gente possa cada vez mais estarmos aqui falando do que o plano espiritual nos propicia. Que o nosso Mestre Jesus cada vez mais nos alimente e nos sustente. Graças a Deus. Então, vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Como é uma leitura meio longa, nós temos 3 itens. Temos a beneficência, a piedade e os órfãos. Então, eu vou ler um pouquinho de cada um. Se vocês puderem ler em casa, vai ser muito bom ter esse complemento no caso de vocês. Então, um trechinho de cada um. A beneficência, né? A beneficência, meus amigos, vos dará nesse mundo as mais puras e as mais doces alegrias, as alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Oh, pudesses compreender tudo o que encerra de grande e de suave a generosidade das belas almas, esse sentimento que faz com que se olhe ou treine com o mesmo olhar com o qual se olha a si mesmo, que se desnude com alegria para vestir seu irmão. Pudesses, meus irmãos, não ter mais doce ocupação que a de fazer os outros felizes. A piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz até Deus. Ah, deixai vosso coração se enternecer diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. A piedade é uma piedade bem sentida, é amor. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência, a que praticou em toda a sua vida o Divino Messias. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesses quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos para nos exortar a lhes servirmos de pais. Que divina caridade ajudar uma pobre criança abandonada
impedi-la de sofrer fome e frio, dirigir sua alma, a fim de que não se perca no vício. Então, meus irmãos, vamos dar uma lida nessa lição, que é o Evangelho, capítulo 13, de 11 a 18. Então, é uma grande lição. Se vocês puderem ler em casa, vai ser muito bom. Então, vamos agora partir para o nosso passe, que os médios se posicionem e que pensemos em Jesus. Vamos entrar numa vibração de amor, porque os amigos espirituais estão aí se debruçando sobre cada um, que possamos estar em contato com eles, que possamos ajudá-los a nos ajudar. Então, Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em seu nome, Senhor Jesus, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Então, a beneficência, a prática da beneficência nos liberta do egoísmo, aproximando-nos de Deus. E não devemos esperar que o próximo nos peça ajuda. É dever de todos nós aliviar dores e trazer alegrias. Esse dever está expresso em todas as palavras e atos do Cristo, que nos ensinam a amar-vos uns aos outros. Ele disse mais: quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazei. O irmão que se mostra incorrigível pelos desgostos que nos impõe é um enfermo da alma, a nos pedir socorro. A prática do bem, a prática da beneficência é um dever tanto para com o nosso próximo como para com nós mesmos. Ao socorrer o necessitado, devemos agir procurando fazer por eles o que gostaríamos nos fosse feito, agindo sempre discretamente, com respeito e amor. Por mais pobres, imperfeitos e cheios de dificuldades que sejamos, sempre poderemos praticar a caridade. Ela nos fará instrumentos da misericórdia de Deus para amenizar o sofrimento dos nossos irmãos. E podemos praticar a caridade no nosso dia a dia, entendendo o nosso afeto, compreensão e paciência, perdão, auxiliando sempre os irmãos necessitados, não apenas com bens materiais, mas com as riquezas do nosso coração. A indulgência, a piedade, o perdão, os conselhos, a paciência, o respeito, são atos de benefício ao próximo, que não envolvem bens materiais e cuja prática está ao alcance de todos. A piedade é o sentimento divino que nos impulsiona ao auxílio do próximo. Todos trazemos no coração esta centelha de amor que precisa do nosso esforço fraterno para expandir-se. A piedade é a virtude irmã da caridade que nos conduz a Deus. É até possível que a nossa pequena ação seja uma gota d'água no oceano. No entanto, é de muitas gotas que se formam o oceano. A orfandade é uma das mais difíceis provações pela qual
passa o Espírito encarnado. É também um desafio à nossa solidariedade cristã. Se não formos capazes de acolher órfãos em nosso lar, pelo menos auxiliemos as instituições que assim fazem. Até porque, muitas vezes, são entes queridos de vidas passadas que vêm buscar o nosso apoio para as suas provações. Então, pensemos nisso. Tenhamos compaixão dessas crianças que são órfãos. Ajudemos como pudermos, com um olhar, com a palavra que seja. Que Jesus nos conduza e abençoe sempre. Graças a Deus. Agora vamos manter os nossos corações ligados na espiritualidade que aqui está presente, para podermos ouvir a mensagem do plano espiritual. Graças a Deus. E aqui estamos, Senhor Jesus, diante desta doutrina que nos direciona os passos e nos ensina a sermos melhores a cada dia, trazendo as experiências de espíritos que aqui estiveram para nos informar, para que nós possamos nos melhorar. Cada um vem contando a sua dor, a sua decepção, a sua angústia e a sua tristeza. E nos mostra um Pai misericordioso que nos acolhe, que nos acalenta e que nos auxilia através desses trabalhadores do bem que estão em toda a volta, em todos os lugares, para acolhermos. E nós que já temos o conhecimento, devemos estar orando e vigiando o tempo todo, fazendo as escolhas que nos são necessárias para o nosso progresso espiritual, percebendo a misericórdia do Pai que alcança a todos e não abandona ninguém. Mas às vezes o Espírito está tão revoltado que traz uma dor tão grande em si que não consegue perceber o amor e a bondade do Pai. Então, meus irmãos, precisamos orar juntos uns pelos outros, buscando sim perceber aquilo que o outro está sentindo, tentando suprir as suas necessidades, acalentando seus corações, levando-lhes a esperança para que eles tenham coragem e possam receber o auxílio da espiritualidade que está postos para recolhermos e cuidar de cada um. São tantos os que sofrem, são tantos aqueles que levam decepções, dores, mágoas, mas são irmãos nossos, que talvez não tiveram o mesmo conhecimento que nós e atravessam as suas lutas. Vibremos por eles, oremos para que eles possam ser
ajudados-se de alguma forma, acalentados em suas dores, direcionados para um lugar onde eles poderão aprender, ter as informações necessárias, ter conhecimento de que a vida continua. E a luz chega para todos. Basta que o seu olhar esteja voltado para essa luz que veio do alto e acolhemos. Pensemos nisso muito carinho e oremos pelo mundo de uma forma geral. Oremos por aqueles que ainda fazem o mal, por aqueles que ceifam a vida de seus irmãos, por aqueles que desprezam os órfãos, porque todos eles são filhos do mesmo Pai, criados por amor, para chegarem um dia à perfeição relativa, que é o objetivo de cada um de nós. Estejamos atentos. Não deixemos passar nenhum momento em que possamos oferecer algo para alguém. E que Deus abençoe a todos nós, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Ti, Senhor Jesus. Obrigado por mais esse momento de luz. Obrigado, Senhor. Senhor Jesus, obrigado por essa reunião, por esses ensinamentos, por esse estudo que o nosso irmão nos trouxe. Gratos estamos, Senhor Jesus. Gratos estamos por essa casa que nos acolhe. Gratos estamos por toda a espiritualidade aqui presente. Gratos estamos sempre, Senhor Jesus. Obrigado por tudo. Que possamos ir para os nossos lares, envolvidos nessa luz ambiente, e que possamos ficar bem, que queiramos ficar bem, Senhor Jesus, que estejamos sempre envolvidos na sua luz. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo. Em seu nome, Senhor Jesus, em nome dos amigos espirituais que aqui estão, e principalmente em nome de Deus, nosso Pai, pedimos permissão para encerrar nossa reunião na noite de hoje. Graças a Deus.